Fala galera, professor André aqui com vocês mais uma vez e hoje vamos falar sobre média, moda e mediana. Bem facinho, hein, galera? Para você que está estudando, presta bastante atenção nessa aula que você não vai ficar com dúvidas. Lembrando que média, moda e mediana cai no Enem, eu vou provar isso para vocês já já, certo galera? Então vamos começar, então vamos lá. Média, vamos começar falando sobre média. O que é a média? Então a média é calculada quando a gente soma todos os termos de um conjunto, certo? E aí a gente divide pelo total de elementos que a gente somou. Bem simples, calma que eu já vou dar um exemplo, tá bom? Moda, guarda bem isso, a moda é o valor que mais se repete no conjunto, ok? Beleza? Já a mediana é o valor central do conjunto, quando colocamos em ordem crescente. Então, eu coloquei uma observação aqui, ó. Colocar os números em ordem crescente. Por que eu coloco isso? Porque aí você não vai errar, né? Você não vai errar a mediana, porque você vai pegar o valor central. Central, guarda bem isso, tá bom? Então, não esquece. Então, média é a soma de todos os elementos dividido pelo total de elementos. Por exemplo, você fez 4 avaliações de matemática. Então, a primeira avaliação teve um resultado, a segunda teve outro, a terceira teve outro e a quarta teve outro. Então, o que você vai fazer? Vai somar as 4 avaliações e vai dividir por 4. E aí você tem a sua média, ok? Então, moda é o valor que mais se repete. Então, se você tem números repetitivos, é a moda. E a mediana é o valor central. Então, não esquece de colocar em ordem crescente, certo? Então, vamos para um exemplo. E olha nosso exemplo aí, galera. Então, falei para vocês que cai no Enem. Esse caiu no Enem do ano passado, 2021, certo? E aí eu fiz uma mudancinha nele aqui bem básica, tá? Porque o exercício original ele pede somente a mediana. E aqui, ó, óbvio que eu vou pedir os três, tá? A média, a moda e a mediana. Então, vamos entender aí o exercício. Ele fala assim, ó. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Determina, aí aqui onde eu mudei, tá? A média, a moda e a mediana. Então eu vou olhar para a minha tabela e eu não posso esquecer de uma coisa, certo? A primeira coisa a se fazer, o que é? Colocar os números em ordem crescente. Então, eu vou pegar o menor deles lá na tabela, que é o 20, certo? Aí eu vou olhar lá na tabela, o próximo é o 25. Depois do 25 vem o 30. Depois do 30 vem o 35. Depois o 35 se repete lá em agosto. Depois vem o 40 lá em maio. Depois vem o 45 em julho. Depois vem o 50 em junho. Depois vem o 55 em outubro. Depois vem o 60 em setembro, depois vem os 65 em dezembro e depois vem os 70 em novembro. Certo? Tem mais, tem mais, tem mais. Não. Então vamos começar aí pela média aritmética. Lembra que eu falei para vocês? Então o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses números aqui, ó. E vou dividir pelo total. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou era só olhar aqui os meses, são 12 meses. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou somar, então a média aritmética, vou chamar de MA, ok? Igual a 20 mais 25 mais 30 mais 35 mais 35 de novo, mais 40, mais 45, mais 50, mais 55, mais 60, mais 65 e os 70. E vou dividir pelo total, que são 12 números, ok? Então, se eu somar o 20 mais o 25 mais o 30 e assim sucessivamente até os 70, eu vou chegar em 530 e vou dividir por 12, ok? E aí, eu dividindo 530 por 12... eu vou chegar no resultado de 44,16. Então, essa é a minha média aritmética. Acabou. Nossa, que fácil. É fácil mesmo. Ó. Somei e dividi pelo total, acabou. A média aritmética já foi, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos ver a moda. Moda eu vou chamar de MO, tudo bem? É o valor que mais aparece. Então, se eu olhar aqui nos meus números, ó, quem repetiu aqui, quem foi? O 35. Acabou. Acabou, galera. Tá respondida a moda. Tá aí, ó. 35. Certo? E agora vamos para a mediana. Mediana eu vou chamar de ME, tá? É o valor central. Então vamos lá, vamos separar aqui. Ó. Então primeiro eu vou olhar se minha quantidade de números é par ou ímpar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É 12, então 12 é par. Então nota que eu vou ter dois termos centrais, ok? Então quem vai ter meus termos centrais? Ó, vou separar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou até o 35. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então sobrou quem aqui? Sobrou o... Aqui, ó. O 40 e o 45 é meu termo central, certo? Que aí eu divido 5 para cada lado, ó. 5 para cá e 5 para cá, certo? E aí o que eu tenho que fazer? Vamos imaginar que minha quantidade de números fosse ímpar. Aí ia dar o termo central certinho. Como aqui eu tenho 2, eu vou tirar a média deles. O que é a média? Eu vou somar e vou dividir por 2, que é a quantidade de números. Então vai ficar assim, ó, 40 mais 45 e vou dividir por 2. Tudo bem? Então 40 mais 45 vai dar 85. Dividido por 2, eu tenho a minha mediana de 42,5. Certo, galera? E aí acabou o exercício. Olha que simples. Só que uma coisa tem que prestar muita atenção. Para se achar a mediana, que é o termo central, os números têm que estar em ordem crescente. Certo? Então espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Um exercício bem bacana que caiu no Enem. Certo? Então eu fico por aqui e eu fui. Valeu!